Isso só acontece em romances de espionagem e, como descobrimos, também na administração Trump. Trump soube que Tucker, segundo informou a CIA, estava secretamente negociando com a liderança iraniana. Além disso, Tucker conta aos iranianos o que soube sobre as intenções de Trump de atacar. A CIA chegou até a preparar um dossiê sobre Tucker por traição, por trair os interesses dos Estados Unidos a favor de um inimigo potencial. Quando Ayatollah Khomeini, o líder supremo do Irã, ditador teocrático que governou o país com mão de ferro por 37 anos, foi morto em seu bunker junto com um grande número da alta cúpula iraniana. Eles nunca deveriam ter se reunido em um só lugar. Isso parecia muito perigoso no auge da guerra, e o Ayatollah estava se tornando cada vez mais recluso. Ele morava em um bunker tão profundo que era preciso usar elevador para descer. Levava até 5 minutos para chegar até ele, o que tornava a possibilidade de atacar e eliminar o Ayatollah extremamente rara. Como foi possível que o Ayatollah se encontrasse em uma posição tão vulnerável na presença de tantos altos dirigentes do país? Conseguiram convencer o Ayatollah de que não havia perigo algum, que ele podia tranquilamente sair do bunker com sua família, seus assistentes, reunir em um só lugar os líderes, tanto militares quanto políticos, pois não havia nenhum risco. Por que o Ayatollah achou que não havia risco? É interessante saber como Tucker Carlson acabou envolvido nisso. Estamos na armada, onde toda uma armada de bombas israelenses, as chamadas bombas quebra-bunker, poderia cair sobre esse alvo, atingindo todas as estruturas e garantindo uma destruição estrutural completa, incluindo o complexo Khamenei, que foi o mais atingido como resultado desses ataques. Mas, novamente, por que eles sentiram essa necessidade de se reunir todos ao mesmo tempo e juntos, em um local que estava acima do solo, ou pelo menos vulnerável a bombas quebra-bunker? Quero dizer, vocês não têm bombas que atravessam o centro da Terra. Se você está em um complexo onde descer pelo poço do elevador leva 5 minutos inteiros, então, cara, você está completamente seguro. Será que o presidente Trump realizou uma das maiores operações de contra-inteligência da história da humanidade? Sim, foi uma poderosa operação psicológica. Tucker Carlson se manifestou fortemente contra a guerra e Trump o convidou para uma reunião no Salão Oval. Lá, conversando francamente, Trump disse a Tucker para não se preocupar, que ele estava blefando, que não haveria nenhum ataque. E o envio de esquadras da Marinha. Apenas pressão sobre o Irã para que eles concordassem em assinar o Tratado de Não Proliferação de armas nucleares, de não criar e não produzir armas nucleares. Trump contou para Tucker sobre os planos das futuras negociações, sobre como ele vai pressionar o Irã e também Israel, ou seja, criou no Tucker a sensação completa de que tudo está caminhando para uma solução pacífica dessa questão e que o movimento das tropas é apenas um truque. E que nem os Estados Unidos nem Israel pretendem atacar o Irã. Tucker imediatamente informou isso aos seus contatos no Irã. Ao realizar o encontro com Tucker, e sabendo que esse encontro serviria como um sinal para os iranianos de que nada os ameaça e que ninguém pretende lhes fazer mal. Mas o que muitas pessoas suspeitam, e que eu acredito que nunca poderá ser provado, ou pelo menos não será provado tão cedo, é que Tucker, que aqui admite ter se comunicado com os iranianos. E o que isso significa? Isso significa se comunicar com o governo iraniano. E o que é o governo iraniano? Bem, o governo iraniano é o Ayatollah. Ele é o líder supremo. Todos dizem que Donald Trump usou Tucker para reunir toda a liderança iraniana em um só lugar, porque eles se sentiam tão confiantes. Todos eles foram mortos, literalmente, dentro de 24 horas após o encontro de Tucker com Trump. Tucker ficou absolutamente furioso. Ele até disse que o que Trump fez foi desumano e horrível. Basicamente, claro, ele estava preocupado que os iranianos pudessem pensar que ele, digamos, participou de atrair o Ayatollah e toda a sua família para fora, de onde eles não poderiam ser alcançados. Ele sabia que Tucker repassava informações aos iranianos por canais não oficiais. Trump usou Tucker como agente de contra-inteligência involuntário para convencer Khamenei de que estava blefando e nada aconteceria. Trump conseguiu eliminar Khamenei devido à arrogância de Tucker e agora enfrenta problemas legais.
Depois da entrevista com Putin, depois da visita traiçoeira fracassada a Israel e da declaração de que Israel planeja trocar de protetor, ou seja, abandonar os Estados Unidos e escolher a Índia. Bem, é totalmente absurdo, né? Depois da declaração dele sobre uma conspiração judaica mundial, do apoio dele ao Catar e ao Irã. Ele ficou tão confiante na sua impunidade que violava abertamente as leis dos Estados Unidos da América e agia da mesma forma que Rosenberg. Se você se recorda de quem repassou informações sobre a criação da bomba atômica para Stalin. Aliás, eles foram executados por isso, mas Tucker não será executado, embora por outro lado talvez devesse ser, não é? Agora vamos falar sobre por que estão indo para o Irã. Neste momento estão a caminho se aproximando 2.500 fuzileiros navais e navios de desembarque da Marinha dos Estados Unidos. Embora tenhamos ouvido muitas vezes que não haverá alguns, como dizemos, de nossos coturnos no solo do Irã. Bem, em primeiro lugar, não vamos mais acreditar nas palavras dos propagandistas. Antes já não acreditávamos, e agora não vamos acreditar de jeito nenhum. E em segundo lugar, bem, talvez uma parte separada do Irã não seja considerada parte do Irã continental. E tecnicamente não haverá botas no solo do Irã. Mas vocês vão descobrir sobre isso muito em breve. E no final, senhoras e senhores, no final, uma notícia que nem é notícia, é uma maravilha, eu diria até uma florzinha, um toque especial. Vocês vão ficar muito, muito felizes. O ataque à ilha de Karg foi o primeiro passo no jogo de xadrez chamado controle dos fluxos de petróleo. Karg é o principal terminal de petróleo do Irã, por onde passa aproximadamente 90% de suas exportações e exportações de petróleo, quero dizer. E foram exatamente as instalações militares e a estação de dessalinização que os Estados Unidos atacaram recentemente, sem tocar na infraestrutura petrolífera. O objetivo é suprimir, por assim dizer, o poder evidente e afastar a população dali. Não afastar fisicamente, mas simplesmente, sem água dessalinizada, o que eles fariam lá? Precisam ir embora. Um dia antes do ataque, ficou sabido que o navio de assalto anfíbio Trípoli, com 2.500 fuzileiros navais a bordo, estava se dirigindo ao Irã. Oficialmente, a declaração foi a seguinte: o objetivo do seu deslocamento é reforçar a dissuasão contra o Irã e garantir a liberdade de navegação pelo Estreito de Hormuz. Interessante como 2.500 fuzileiros navais sentados a bordo de um navio podem garantir a liberdade de navegação. Será que vamos fazer abordagens como piratas? E o que o navio anfíbio vai fazer para conter o Irã? Ambos são elementos terrestres ofensivos. São 2.500 pessoas que podem ser levadas até a costa e desembarcadas, sob a cobertura do poder de fogo de outros navios, helicópteros, aviões de combate, porta-aviões e assim por diante. Junto com o Trípoli vão vários navios anfíbios menores, para desembarcar simultaneamente em vários lugares ou de diferentes lados da ilha, digamos, se for uma ilha. E isso é uma ilha? Mas na verdade é quem controla o destino desta guerra, já que a ilha de Karg, o reduto petrolífero do Irã, acabou ficando totalmente vulnerável. Se bem que eu não diria totalmente vulnerável, o presidente Trump, ainda em 1998, muito antes de sua presidência, já falava em atacar a ilha de Karg para atingir o Irã. Muito antes de se tornar presidente, muitos anos antes, no início dos anos 80, Trump dizia que o Irã poderia ser facilmente detido se atacassem justamente essa ilha de Karg. Ou seja, essa ideia não é nova nem para o mundo, nem para Trump. Por que ele faria isso? Essa ilha fica a cerca de 18,5 milhas da costa do Irã. É o principal reduto petrolífero do Irã. Cerca de 90% de toda a exportação de petróleo do país sai da ilha de Karg. E se os Estados Unidos decidirem realmente invadir, realmente tomar a ilha de Karg, o regime acaba, ele será colocado de joelhos, já dá para afirmar que o regime estará acabado. Quero dizer, vamos analisar o dano que os Estados Unidos e Israel causaram nos últimos 16 dias ao principal patrocinador mundial do terrorismo. Isso não é nada agradável se você for do regime iraniano. Mas a ilha de Karg pode ser um ponto de virada, amigos, e realmente acelerar o fim do conflito. Se bem diz, se tirarem Karg do Irã é o fim do regime. Vocês acham que Trump vai perder uma oportunidade dessas?
Sim, mais tarde vou contar uma história que fez Trump rir por meio-dia. Bom, pelo menos metade da noite. Sim, bem, os iranianos também pensaram nisso, é claro, sobre Karg. E o que eles prepararam nós não sabemos. Talvez várias armadilhas de minas, talvez mísseis direcionados a Karg. Não sabemos o que. Espero que o Mossad esteja a par. Após o bombardeio em Karg, Trump novamente propôs que o Irã se rendesse. Mas no Irã, ao que parece, não há um centro que exerça uma liderança concreta. E parece muito que um grupo diz uma coisa, enquanto o outro, ao mesmo tempo, faz algo completamente oposto. Acho que o presidente Trump está preocupado. Aliás, ele está dando ao Irã a última chance de rendição incondicional. Me parece que ele está preocupado que, se destruir a infraestrutura petrolífera do Irã, a economia iraniana ficará em completo caos, e isso será muito ruim para o povo iraniano, que o presidente Trump quer tanto ajudar. Não queremos que a economia iraniana colapse totalmente, pois isso pode causar caos e desordem. Queremos que o povo iraniano esteja na melhor situação possível. É isso que o presidente Trump afirma. Não desejamos caos e desordem total. Destruir a infraestrutura petrolífera arruína a economia do Irã. Ataques às instalações de petróleo na ilha de Karg têm esse efeito, mas não é tarefa fácil. Lá, bombardeiros de alta precisão dos Estados Unidos foram usados, mas nenhuma instalação de petróleo foi danificada no ataque da Força Aérea dos Estados Unidos à ilha de Karg na sexta-feira. Mas se pensarmos sobre isso e olharmos para o futuro, qual seria a melhor maneira de proteger a ilha de Karg sem destruí-la e, na verdade, simplesmente cortar qualquer linha de vida econômica do regime iraniano ao tomar toda a sua indústria petrolífera nessa única ilha? E, novamente, Trump, há quase 30 anos já falava sobre isso, aliás. Para aqueles que dizem, ele só age por impulso, ele não sabe o que está fazendo. É mesmo? Trump falava sobre o Irã ainda em 1980. Entre no YouTube e procure gravações antigas. No Irã vivem cerca de 90 a 95 milhões de pessoas. Nós não queremos deixá-los sem meios de subsistência. Nós não queremos mortes por fome e migração para outros países. Nós queremos ajudar o povo do Irã. Nosso objetivo principal é desarmar a ditadura teológica iraniana, mas não ao custo de destruir a economia e a vida do país. A infraestrutura militar da ilha de Karg foi destruída novamente no bombardeio de sexta-feira. Quão difícil seria, eu não quero dizer ocupar, porque isso soa como algo de longo prazo, mas pelo menos desembarcar nessa ilha e tomar o controle de todo o petróleo, e então dizer ao regime, não há saída para isso. E já podemos afirmar que não há saída para o regime, eles estão tão enfraquecidos. E de novo, vamos analisar os números, literalmente. Mas a única tábua de salvação econômica deles agora basicamente está naquela ilha a cerca de, novamente, 18,5 milhas da costa iraniana, bem no meio do Golfo Pérsico. Se vocês tomarem isso, o próprio regime não terá mais nenhum caminho para seguir em frente. Vocês tomam isso sem destruí-lo completamente, o que significa, se Deus quiser, que não haverá nenhum caos nas ruas e toda a economia não vai entrar em colapso. E então quase 100% da frota militar do Irã foi destruída, 100% da aviação foi destruída, 100% da defesa aérea, as fortificações na ilha foram destruídas, inutilizadas, drones e mísseis ainda estão voando. Mas mesmo 10%, ou talvez até menos de 10% do que voava, por assim dizer, antes, no primeiro dia, nem os russos nem os chineses vão conseguir desembarcar lá antes de nós. O Irã não tem forças para manter a ilha e eles não conseguem transferir tropas para lá, não tem como. E eles também não têm com o que atingir nossos navios de desembarque. Se apenas os fuzileiros navais ou também os israelenses vão entrar, não sabemos. Acho que só nós. Então, a entrada de Israel pode provocar os muçulmanos, por isso, provavelmente essa parte da operação ficará conosco. Ainda mais porque Israel não tenta controlar os fluxos de petróleo no planeta, e os Estados Unidos é que fazem isso sim. Para que a gente precisa disso? Olha só, a China pode parar de fornecer antibióticos e terras raras para a gente. Eu só escolhi essas duas coisas, já falei sobre elas, digamos assim, todo mundo já sabe, né? A gente não fabrica antibióticos no território americano, compramos tudo, 90% da China, e as terras raras, digamos assim, estão quase todas nas mãos da China pelo planeta inteiro. E se eles cortarem o fornecimento de antibióticos, as pessoas vão começar a morrer nos hospitais, em casa.
E se cortarem as terras raras, simplesmente muita eletrônica, inclusive militar, não poderá ser produzida aqui. Ou seja, precisamos ter algum tipo de contrapeso para que, se a China decidir nos sufocar, nós possamos sufocá-la primeiro. A energia é o calcanhar de Aquiles da China. O Império do Meio não extrai petróleo nem gás. Foi assim que Deus quis. E nós temos a maior reserva de petróleo do mundo, junto com a Venezuela, muito mais, na minha opinião, do que a OPEP e a Rússia juntas, é o que eu acho. Bem, pelo menos temos mais que a Arábia Saudita e a Rússia juntas. E se ainda por cima o petróleo iraniano que vai ser fornecido do Irã for controlado pelos Estados Unidos, então mais de 20% do petróleo fornecido à China estará nas mãos dos Estados Unidos. Ou seja, a China ainda pode nos chantagear, mas ao custo de interromper o fornecimento de petróleo para sua indústria. Esta é uma invasão ao território continental do Irã, é uma ocupação estratégica, provavelmente temporária, eu acho, desta ilha-chave, e isso finalmente coloca o regime de joelhos. Sua principal fonte econômica foi cortada. E o que Israel está fazendo nesse momento? As forças de defesa de Israel entraram no Líbano e estão criando uma zona de segurança na sua fronteira norte até o rio Litani, se não me engano. E isso fica a cerca de 25 quilômetros da fronteira do Líbano com Israel. Os libaneses estão felizes. Eles já sofrem há muitos anos sob o domínio de bandidos que os roubam e vivem às custas deles. Então, o sonho dos libaneses, pelo que me lembro ainda dos tempos, digamos, dos anos 70, havia amizade com os judeus, turismo, comércio, festas, cabarés, teatros, boutiques. Era assim antes da tomada da região pelos fanáticos, que, aliás, eram financiados pelo Irã e treinados na Rússia. Quando eu digo que o regime acabou, quero dizer que ele não é mais aquela ameaça militar terrorista massiva e de longo prazo que era antes, sendo, lembro, o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo. O regime iraniano acabou. As forças militares deles aqui foram tão severamente derrotadas. O presidente Trump disse hoje que eles foram atrasados pelo menos 10 anos, talvez até mais. Mas o regime conseguirá resistir a essa tempestade? Recebemos a informação de que Mojtaba Khamenei, o sucessor do líder supremo, assim como grande parte da alta liderança do Irã, foram mortos. Mojtaba escapou da morte por um milagre, pelo que ouvimos, mas ele está em estado muito grave. Até mesmo o ministro da Defesa, Pete Hegseth, declarou isso na sexta-feira, que Mojtaba não está nada bem. É muito triste ouvir isso, Mojtaba. Mas quem está comandando as coisas no Irã agora? Acho que é a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária, que é, na essência, uma versão iraniana radical da SS, eles se consideram uma vanguarda radical, os guardiões disso. E eu acredito que os círculos mais intransigentes da Guarda Revolucionária, e todos eles são intransigentes, aliás, mas os mais radicais é que estão tomando todas as decisões agora. É isso que eu estou dizendo. Os pragmáticos do gabinete de ministros gostariam de negociar os termos da rendição. E aqueles que sabem que tem um histórico de assassinatos, execuções, sequestros da oposição, torturas, eles sabem que não podem se render. Eles sabem que vão ser tratados do mesmo jeito que trataram os familiares dos outros que os capturarem. Aliás, impressiona a posição da imprensa nos Estados Unidos e a posição dos países da OTAN, que protegíamos às nossas custas e com a vida dos nossos jovens, dando a eles a oportunidade de uma vida normal. Tudo começou com a Espanha. Eles não vão investir 5% na defesa. Vocês investem na própria defesa, pessoal. Só porque a OTAN investe, não faremos o mesmo. Eles não vão permitir que aviões americanos usem suas bases militares. O quê? E eles não vão enviar sua frota, então, para o Estreito de Hormuz para proteger o petróleo que vai para eles. Trump se dirigiu aos grandes consumidores de petróleo, como China, França, Japão, Coreia do Sul e Grã-Bretanha. Ele disse que qualquer outro que queira participar da proteção do petróleo contra ataques dos iranianos venha aqui escoltar o seu próprio petróleo, protegê-lo dos ataques do Irã. Trump disse que vários países gostariam de participar desse projeto, mas até agora não vemos muito entusiasmo.
A França informou que não vai enviar suas forças militares e navais, porque não quer aumentar o confronto. Já a Alemanha duvidou da necessidade de enviar forças adicionais para a região. Dizem que os Estados Unidos e Israel podem lidar com isso sem a nossa ajuda. A Austrália também se pronunciou sobre isso, dizendo que ninguém os procurou diretamente. Ou seja, eles não estavam na lista, estavam lá e assim por diante. E outros países também, por isso eles não reagem. O Japão informou que ainda vai decidir, enquanto a China recusou oficialmente, declarando que o Irã tem o direito de fazer o que quiser em Hormuz. Os demais permanecem em silêncio por enquanto. Trump não está nem um pouco satisfeito com essa reação. Ouça só. Estamos negociando com outros países para trabalharmos juntos na manutenção da ordem no Estreito e, acredito, estamos recebendo uma resposta positiva. Se isso acontecer, ótimo. E se não acontecer, também não tem problema. Lembre-se, por exemplo, dos medicamentos produzidos pela OTAN. Sempre estamos prontos para apoiar a OTAN. Nós os ajudamos com a Ucrânia e muitos pensam assim: se isso não nos afeta, nós ajudamos. Seria interessante saber qual país nos ajudaria em algo tão trivial quanto simplesmente manter o estreito aberto. E em comparação, isso é pequeno, porque o Irã mal tem todo esse poder. E aqui está outra explicação de Donald Trump sobre o relacionamento com os parceiros da OTAN que protegemos às nossas custas há muitos anos. Nós não precisamos de ninguém. Somos a nação mais forte do mundo. Temos o exército mais poderoso do mundo sem igual. Não precisamos deles. Mas isso é interessante. Eu quase faço isso em alguns casos, não porque precisamos deles, mas porque quero ver como eles vão reagir. Porque há anos digo que, se algum dia precisarmos deles, eles não estarão lá. Não todos, mas não estarão lá. Fiquei muito surpreso com o Reino Unido, porque 2 semanas atrás eu disse para eles: por que vocês não mandam alguns navios? E ele realmente não queria fazer isso. Eu disse que vocês realmente não querem fazer isso. Sempre estivemos ao lado de vocês, nosso aliado mais antigo, e gastamos muito com a OTAN para protegê-los. Nós os protegemos e colaboramos com eles sobre a Ucrânia. A Ucrânia está muito distante do outro lado do oceano, não precisávamos agir, mas fizemos. Na verdade, foi o Biden quem fez. Sou honesto com vocês. Nesse lance, o Biden foi feito de bobo. Mas nós trabalhamos com eles na Ucrânia. Não precisamos mais trabalhar com eles na Ucrânia. E depois nos dizem que temos um caça-minas por aqui, eles não querem fazer nada. Eu acho isso simplesmente horrível. Não, eu fiquei muito surpreso. Eu disse a ele que pedimos 2 porta-aviões que eles tinham, mas ele não queria muito fazer isso. E então, logo depois que a guerra basicamente acabou, quer dizer, eles foram destruídos, ele disse: eu gostaria de enviar um porta-aviões. Eu disse que não preciso deles depois que a guerra acabou e foi vencida. Eu preciso disso antes do início da guerra, por isso fiquei muito chateado. Não que eu estivesse chateado, na verdade eu estava muito insatisfeito. Eu estou satisfeito com o Reino Unido. Acho que eles vão se envolver sim, talvez. Mas eles precisam se envolver com mais entusiasmo. Nós protegemos esses países com a OTAN por anos, porque a OTAN somos nós. Você pode perguntar ao Putin. Putin tem medo de nós. Ele não tem nenhum medo da Europa. Ele tem medo dos Estados Unidos da América e do exército que eu construí no meu primeiro mandato. Você acha que ele está errado? Quando você usa os serviços de alguém, quando alguém te ajuda, em troca você deve. Não é obrigado, não. Claro que não é obrigado, mas é como se uma dívida exigisse isso. Aparecer no momento em que alguém te pede ajuda. Eu acho que é exatamente aqui e agora. Começou a desunião na OTAN e já não era totalmente unida, ou digamos assim, não era unida de jeito nenhum. Bem, agora acabou de passar aquele famoso gato preto. Passou e balançou o rabinho, ou talvez fosse um rato balançando o rabinho, mas nesse caso foi o nosso gato preto que balançou o rabinho. Na verdade, a aliança, ao que parece, já superou seu propósito, e com a nova configuração de forças e relacionamentos, talvez seja necessário dissolver e iniciar novas negociações com aqueles que realmente se apoiam mutuamente. Não só para se proteger da Rússia, mas também por outros motivos. Sim. Digamos, tem a mesma abordagem e compreensão de liberdade, algo que claramente não temos com a Europa de hoje. Naturalmente, quando os Estados Unidos tomarem a ilha de Karg, isso ajudará a interromper todo o fornecimento de petróleo do Irã. Ou seja, o petróleo iraniano não será enviado sem o nosso conhecimento. Isso é um bloqueio total e o fim financeiro do regime.
Por outro lado, os Estados Unidos poderão reduzir significativamente os ataques aos petroleiros. O fato de que a ilha de Karg é nossa e, além disso, vamos escoltar os petroleiros praticamente garante a segurança do transporte de petróleo. Pelo menos é o que eu espero. Por outro lado, nossos rapazes na ilha e nos navios de escolta estarão muito mais expostos a ataques de drones ou mísseis do Irã, que naturalmente eles ainda possuem. E isso já aconteceu, na verdade, nos anos 80, se você se lembra. Mas sem os drones de hoje que os iranianos podem lançar das costas de qualquer ponto. Ou seja, Karg está a 30 milhas da costa, o que não é muito longe para mísseis e drones. Se não eliminarem todas as capacidades do Irã de atacar navios, pode-se esperar que eles tentem matar o maior número possível de militares americanos. Com o objetivo, é claro, de criar um ambiente explosivo anti-guerra nos Estados Unidos. A captura e ocupação da ilha, por um lado, pode ajudar a restabelecer o fluxo de petróleo, bem, digamos sim, não só de petróleo, mas também de gás liquefeito e outras coisas, pois muita coisa é transportada pelo estreito. Mas também pode acirrar a situação, causar divisões entre as coalizões e tensões diplomáticas. Mas o principal ainda é mortes de fuzileiros navais americanos. Se isso acontecer, e senhores, como não ter perdas? Quase sempre há perdas, então caixões indo para os Estados Unidos. E de novo, não é sobre a nossa guerra. Claro, isso vai estragar muito aqui a percepção do que está acontecendo lá no Irã. Entrar na guerra foi um enorme risco para a administração de Trump. E agora, na minha opinião, em no máximo 2 semanas, saberemos se esse risco será justificado ou se levará à derrota dos republicanos nas eleições de novembro. É isso. Agora vamos analisar o que provavelmente acontecerá com essa guerra e, em conexão com ela, com os Estados Unidos ou nos Estados Unidos da América. Suponha que até o fim de março os Estados Unidos controlem totalmente o Estreito de Hormuz. Neutralizou todos os possíveis, por assim dizer, pontos de resistência do Irã. Ou seja, qualquer possibilidade de atirar em navios nos vizinhos em Israel, o que potencialmente pode levar à queda do regime. Mas então o sentimento que hoje é contra essa guerra se transformará em alegria. Que ela foi curta, que nós a vencemos, que não houve muitas vítimas. Agora são cerca de 10 pessoas. Em seguida, é importante que o petróleo volte ao preço normal, que a gasolina caia e que a economia volte a funcionar. Isso traz otimismo nas redes sociais que, na verdade, vão fazer a população esquecer o medo de um conflito longo, problemas sem fim, caixões e coisas do tipo, e também dos preços altos como consequência. Entusiasmo sobre a libertação do mundo da ameaça eterna do Irã, da bomba atômica, do terrorismo e o retorno à normalização com o petróleo. Se houver um novo governo no Irã, isso aumentará o entusiasmo pelo fim da guerra. Então entrar na guerra foi arriscado. Um fim rápido é necessário e, ao que parece, a captura da ilha de Karg é inevitável, na minha opinião. Não há esperança nos parceiros, e não está claro quem são, onde estão esses parceiros, se são realmente nossos parceiros ou não. Mas o Irã nos trouxe mais uma surpresa, da qual vocês vão simplesmente cair para trás agora. Parece que o recém-eleito líder do Irã, Ayatollah Saidov, filho do Ayatollah, mas tirem suas próprias conclusões. Oh, meu Alá, pessoal! Saí do meu armário de mísseis me sentindo livre e feliz, mas também irritado comigo. Agora, pela tradição, devo me jogar do prédio. Agora vou explicar o que vocês acabaram de ver. Espero que vocês saibam o que significam as cores do arco-íris e por que aqueles que as usam geralmente são jogados de telhados de prédios altos no Irã. Já adivinharam? Tenho que dizer a vocês, embora já tenhamos a pele grossa quando se trata de notícias que podem surpreender, essa notícia simplesmente nos deixou chocados. Ayatollah Gay, esse Ayatollah Gay, ao que parece, é o novo líder supremo do Irã. Gay. E Trump sabe disso. E a reação dele foi simplesmente impagável. E eu sou suficientemente velho para me lembrar de quando o ex-líder do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse isso. Legendas feitas por Dima Torzok. No Irã, nós não temos homossexuais como acontece no seu país.
No nosso país isso não existe. Tava... Irã. Nós não temos esse fenômeno. Eu não sei quem te disse que isso existe aqui. É como na União Soviética, não havia sexo. Não havia e pronto. Assim como no Irã, onde, segundo o ex-presidente, não há homossexuais. Ficamos chocados ao saber que a inteligência dos Estados Unidos aponta que o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, pode ser gay e que seu pai, o falecido Ayatollah, temia sua inadequação para esse papel por esse motivo. Trump não conteve a surpresa e riu alto várias vezes na briefing, segundo fontes. Outros na sala também acharam isso engraçado e se juntaram à reação do presidente, e um alto funcionário da inteligência não parou de rir disso por vários dias, segundo um conhecido. O jornal Post, um representante da inteligência e uma fonte próxima à Casa Branca, relataram a afirmação chocante. As três fontes dizem que a acusação, apesar de parecer inacreditável, é vista pelas agências de inteligência dos Estados Unidos como confiável, não como tentativa de minar a autoridade de Khamenei, de 56 anos, escolhido para suceder o pai. Claro, esse é o direito dele, é da sua natureza, é do seu ser, mas eles jogavam homossexuais do telhado, empalavam, matavam, torturavam, cortavam, e tudo isso sob a liderança do pai do nosso herói, Ayatollah Ali Khamenei. Mas agora, se esse sobreviver, os gays serão exterminados sob sua sábia orientação. Aliás, sempre me disseram que os gays são mais gentis, mais civilizados, menos sanguinários do que os heterossexuais. Não sei porquê, mas sempre me contaram assim. E esse aí, pela morte dos judeus, morte dos americanos, morte dos infiéis, morte daqueles que usam o hijab errado, morte daqueles que rezam de forma diferente, não para a pessoa certa, não na hora certa, que são mais suaves do que nós, mais suaves do que nós, eles. Pessoa maravilhosa, gentil, bondosa, compassiva e com um sorriso amável de crocodilo. Com um sorriso amável, teve um relacionamento sexual prolongado com seu mentor de infância. Qualquer um que serviu em um país muçulmano entende o quanto a tradição dos ladyboys é grotesca e repugnante. Pergunte a qualquer um que serviu no Afeganistão. Em terceiro lugar, a fonte informou que a inteligência indicava um romance com uma pessoa com quem ele trabalhava na família Khamenei. Mojtaba, que teria sido ferido em um ataque que matou sua família, fazia propostas sexuais agressivas aos homens que cuidavam dele, possivelmente sob efeito de medicamentos. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos não possuem provas fotográficas de atração sexual por homens, mas as fontes insistiram que a informação é confiável. Certo. Um deles afirmou que a informação veio de uma das fontes mais protegidas do governo. Trump já ri disso em voz alta há muito tempo. O fato de isso ter chegado ao mais alto nível indica certa confiança. A suposta orientação sexual de Mojtaba tem sido sussurrada no Irã desde que, em 2024, um acidente de helicóptero matou o presidente. Com o governo dos Estados Unidos, essa informação é bastante restrita. Trump já considerou Mojtaba um candidato fraco e inaceitável ao cargo de novo líder supremo do Irã. Muitos acreditam que ele não cederá às exigências dos Estados Unidos e não abrirá mão do programa nuclear de mísseis balísticos. E aí, o que achou da notícia? Só para deixar claro, os rumores já circulavam há muito tempo. Mas agora, quando Mojtaba está sob efeito de drogas e não controla seu comportamento, ele tentou assediar homens. Assediar mesmo, aqueles que cuidavam dele no hospital. E não foi só com um. Por causa disso, os serviços de inteligência de todo o mundo já sabem sobre isso e chegaram à conclusão de que os boatos, que antes consideravam apenas rumores, talvez sejam verdade. E parece que esse foi um dos motivos pelos quais, então, Ali, o pai, não queria que o filho ocupasse nenhum cargo, apenas ficasse no escritório dele e o ajudasse, mas sem se destacar muito. Que brincadeira cruel do filho com o regime do Ayatollah. Ok, com isso eu acho que foi incrivelmente divertido hoje. Informação, certo? E logo no começo sobre Tucker Carlson, e isso tudo absolutamente incrível. Portanto, senhoras e senhores, para não perder nada, primeiro inscrevam-se, segundo cliquem, ou então toquem o sino. E então, em primeiro lugar, vocês vão receber todas as informações necessárias na hora certa, e em segundo lugar, o algoritmo vai saber que muita gente gosta e quer receber essa informação, eles olham principalmente para o sininho e aí vão espalhar essa informação ainda mais.
Se não tocarem o sininho, não vai para frente e vamos ficar só no nosso próprio círculo. Até logo.